Você falou um pouquinho da sua participação na PAN ontem, né? Cara, eu queria saber o que vocês acharam. Fica passando aí na tela eu falando lá, sem áudio mesmo, enquanto eu comento. E a galera pode pedir pra eu comentar algum trecho, tá? Ontem eu fui no programa Direto ao Ponto da Jovem Pan. Tava programado para as 9h30 da noite, acabou saindo às 10h30. Acho que foi bem legal. Queria saber a opinião de vocês. Acho que deu pra trazer uma leitura muito nossa do jogo. E teve alguns momentos que eu considero que foram muito engraçados. Tá? Teve até alguns momentos que eles riram. E eu não sei porque que acharam engraçados. Esse momento acho que foi o momento mais espirituoso. Foi quando eu falei, né? Olha, eu posso atacar os nossos adversários, nossos concorrentes, especialmente esses do campo da direita. Mas eu também posso elogiar. E falei que o Tarcísio ele poderia ser útil num governo nosso. E aí eles riram. Eu falei, ué, mas ele poderia mesmo ser útil. Eu não tô entendendo. Naturalmente eu entendo que o pessoal tava rindo da pretensão minha de falar que o Tarcísio seria útil num governo meu. Né, dado que eu parto de uma base muito menor, né, eu tenho 2%, ele apareceu nas pesquisas com 42%, ou seja, ele é 21 vezes maior do que eu, né, mas é só quem começou com 2, uma hora vira 4, uma hora vira 8, outra hora vira 16, outra hora vira 32, né, é só uma questão de crescer, e quem disse que nós não podemos almejar? Aí eu falei aquilo. Mas eu não troco nada do que eu disse, né? Eu não acho que eu estava sendo espevitado, tampouco estava sendo engraçado. Se você for uma disputa pensando em perder, você não vai conseguir nada além de perder, né? Então você tem que ser, vamos dizer, verdadeiro na sua crença. Vamos lá lutar para ganhar. Não sei se as pessoas estão prontas para nossa mensagem, não sei. Não sei se as pessoas já estão completamente desiludidas e vão simplesmente acreditar no conversa mole desse bloco do Centrão. Talvez elas queiram acreditar numa conversa mole do Bloco do Centrão. Talvez, inclusive, as pessoas prefiram, na prática, reeleger o vagabundo Lula. Que, assim, não duvido nada, né? O Lula, simplesmente, ele próprio, desde aquela série de derrotas que ele teve pro Fernando Henrique e para o Collor, ele só ganhou eleição. Ele pode muito bem concorrer de novo e vir a ganhar, né? E quem duvida que o brasileiro não votaria mal novamente no Luiz Inácio Lula da Silva e que rume, né, velozmente pro precipício, que pule pro buraco? Não duvido. Mas da nossa parte a gente vai apresentar nosso plano e vai apresentar um partido completamente novo. Eu acho que a energia nossa ali, ela foi muito bacana. E uma coisa que eu fiquei feliz, fiquei orgulhoso, foi que deu pra empolgar os nossos, né? O nosso time todo que assistiu ficou empolgado. Falou, porra, nós temos algo muito novo. E os jornalistas que entrevistaram, eles tiveram, vamos dizer, perguntas verdadeiras, perguntas espinhosas até, cutucadas. Não estavam ali passando pano, não estavam querendo ser amiguinhos. E, cara, entregaram uma boa entrevista. Acho que eu respondi bem a maior parte dos questionamentos. Imagino que vocês tenham gostado. E com base nisso, eu acho que nós estamos, né, estreando no jogo político brasileiro como um grupo político único. Eu acho que ninguém hoje, no centro, na direita, pode falar que é tão inovador quanto nós. Mesmo na esquerda, não tem nenhuma inovação hoje na esquerda, não vejo nada de novo interessante. Novamente, o que tem mais interessante em termos de redes sociais, estou falando em termos de forma, são os comunistas. Estão fazendo um bom uso de redes sociais. Tirando eles, não tem mais nada. Né? No restante das esquerdas, o que nós temos? Vocês sabem, né? O Leozinho Dark falou, tinha que ser mais assertivo. Pô, mais do que eu já fui? Vocês estão querendo o quê? Que eu vou numa entrevista? Já vi algumas pessoas me pedindo isso. Você quer que eu grite com os entrevistadores? Que eu fique... Não dá pra ser assim. E eu fui bem claro no nosso plano. Eu acho que fui bem direto. O Luan Rocha falou, parabéns, Renan, suas canelas estavam devidamente cobertas. Assim tem que ser, né? Se me virem descanelado, saibam que alguma besteira estou fazendo, né? E não é com o meu dinheiro, será com o dinheiro dos outros, né? Porque todo descanelado é vagabundo. Então não descanelarei, que fique claro. Ontem, logo após você gravar essa entrevista, você me ligou e falou que não conseguiu falar tanto de proposta quanto você gostaria. E que você, e eu acompanhei, você ficou ontem o dia inteiro estudando propostas. Uhum. Que propostas você deixou de falar ontem que você estava na ponta da língua, que você estava louco pra falar? Eu queria falar do SUS, queria falar de coisas que a gente fazia envolvendo inteligência artificial e SUS, queria falar sobre educação, queria falar sobre as propostas nossas para uma reforma orçamentária parecida
com o que a PEC do Kim propõe, mas estendida, que irá falar sobre como nós pretendemos reduzir taxa de juros, como nós pretendemos aumentar a taxa de investimento do Brasil, quanto que a gente economizaria numa política fiscal séria que redundaria em redução de juros e quanto sobraria de espaço orçamentário por ano, né? Só para dar um exemplo, cara, se a gente consegue tocar essa agenda do Kim, essa PEC do Kim, que é uma PEC que ele protocolou para salvar o orçamento brasileiro, uma PEC que foi feita em conjunto com a consultoria da Câmara, a gente está falando de uma redução, uma economia, Riso, em 6 anos de 1,1 trilhão. E acumulada em 10 anos em 3 trilhões de economia. Ou seja, a grosso modo, Riso, a gente está falando de 300 bi por ano, 300 bi de economia, né, em 10 anos, na média. Só que isso redundaria também em queda de juros, porque o mercado veria, ok, esse país ele tá mais sério, tá? Então a gente vai poder negociar títulos brasileiros a valor menor, porque o próprio medo do calote diminuiria. E, portanto, a gente poderia falar em os juros caírem de 15%, por exemplo, para 6%. Ao longo de uma trajetória histórica de aumento de credibilidade histórica, estou falando assim, 2, 3, 4 anos. O governo Temer, após entrar, checa aí a trajetória da taxa Selic, Riso. Se eu não me engano, o governo Temer chegou a ter taxa de juros a 7%. Pega aí, taxa de juros Selic. Olha lá, foi, né? Teve sim. Que ano que teve essa primeira baixa? O Temer assume aqui, né? Em abril. Isso, ó, ele assume em junho, agosto, isso aí, 3,75 quando o Temer entra. Aí até o final de dezembro de 17, ele estabiliza em 6,50 a taxa. Então, e chega a cair na pandemia para 2% a taxa de juros, depois ela explode para 13%. Aí ela vai, tal, e aí é previsto que ela vai cair. Ela não caiu, ela aumentou a taxa Selic. Né? Isso era uma previsão até o final de 25, ou seja, ela hoje está em 15, ela aumentou. Se nós fizermos essas medidas, nós vamos baixar a taxa de juros para coisa de 6%, pelo menos. Baixar a taxa de juros no Brasil é coisa de 6%, dado que ela está hoje, Riso, na casa dos 15%, a gente está falando, na prática, em abaixar em 9 pontos percentuais. Cada ponto são os 45 bilhões que você reduz ali em gastos nessa parte de juros, rolagem, serviço da dívida. O que multiplicado por 9, Riso, 9 vezes 360 mais 9 vezes 5, 45, são o que? 405 bi? Foi 40, acho que falei merda, mas foi 45 vezes 9. Vamos ver se é isso. Acertei, 405 bi, tá? Então seria uma média de 300 bi que você arrancaria com os cortes. E eu tô falando a grosso modo, o que você reduziria, né, anualmente aí com juros, coisa de 400 bi. Cara, a gente tá falando em 700 bi na média em 10 anos de economia. É muito dinheiro que você salva no nosso orçamento, tá? Aí você permite que o Brasil saia dessa trajetória de endividamento, de aumento de endividamento, um endividamento estúpido que é o endividamento com custeio, que você saia de uma lógica de diminuição da confiança do Brasil e vá para, vamos dizer, uma lógica de talvez não, com certeza diminuir tributação, com certeza ter aumento da atividade produtiva, dinheiro mais barato redunda a atividade produtiva. Com certeza você aumentar investimento em infraestrutura, aumentando a capacidade produtiva do brasileiro, aumentando a produtividade nossa. Estou falando produtividade pra caramba, mas aqui é a palavra mais importante que precisa ter. Com certeza a gente começa a exportar produtos um pouco mais complexos. Com certeza a gente consegue ter um país em que a renda média aumenta. Pô, é um país muito melhor. Então a gente queria falar sobre isso. E vamos falar sobre essas coisas no momento certo. E isso é um tesão, e nós temos que construir projetos dessa natureza. É ou não é, meu querido Rafael Almeida Riso? Perfeito. Agora, eu vi muita gente também comentando sobre IA na saúde. Sim, eu falei muito de IA na saúde. Vários países, porque assim, no livro Amarelo 5, que já, gente, está imprimindo já, que é um país rico, um Brasil rico, a gente fala muito sobre o uso da tecnologia, especialmente o machine learning, na parte de saúde. E por que na parte de saúde? Porque se a gente tiver, por exemplo, um prontuário eletrônico comum, com todos os procedimentos, com todos os diagnósticos, todos os exames que são feitos por todos os cidadãos que usam o SUS, a gente vai usando esse machine learning, ele vai entendendo, tá, os padrões que você tem nas doenças, nos tratamentos que tem aquela pessoa, você vai recomendando outros tratamentos, você vai fazer com que o atendimento que o SUS vai oferecer para as pessoas, especialmente no aspecto preventivo, vai fazer com que a gente economize bilhões, tá? Nessa questão da prevenção, fazendo com que a pessoa melhore os hábitos dela ou adote tratamentos preventivos, tá? E que também a gente tenha um atendimento melhor e uma qualidade de vida melhor para os brasileiros.
Tá? Estados Unidos estão avançando com isso, China está avançando com isso, Inglaterra está avançando com isso, e o Brasil vai precisar avançar com isso, e nós vamos investir demais no governo nosso nesses termos. E sabe qual é a parte mais legal? Dado que isso atende à base da pirâmide, a gente está falando em melhorar muito os agentes de saúde, os agentes comunitários que visitam as famílias e que acabam, vamos dizer, endereçando essas pessoas que a gente, né, incluiria nesse prontuário eletrônico básico, e aplicaria com elas essas políticas para melhoria da vida dela, melhoria de hábitos ou tratamentos preventivos para certas doenças. E cara, os resultados seriam fantásticos em todos os termos, das reduções de custo até a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, que isso impacta também na produtividade, tá? Então a tecnologia que tá vindo aí, cara, sério, machine learning, via inteligência artificial, tudo isso vai, assim, não apenas melhorar as contas públicas no long run, mas isso vai, na prática, melhorar a vida, assim, concretamente dos brasileiros. Tá? A gente tem que estar muito animado com essas coisas. A tecnologia vai fazer uma revolução no Brasil. A gente só tem que torcer para os nossos ludistas do setor público, que tem muita gente que é assim, não falarem, não deixa, porque vai arrancar meu emprego. Não, calma aí, cara. A gente tá falando de melhorar de fato a vida de todo mundo. Tá? Vamos que vamos, Rafael Almeida Riso. Mais alguma outra coisa, quer saber? Eu gostei desse comentário aqui do Exilado. Queria botar na tela. Olha, o Exilado falou: assisti a íntegra e fiquei surpreso que não falaram em acabar com o SUS. Apontaram os problemas, claro, mas reconheceram os avanços, os pontos positivos. Destacaram que só 4% dos recursos vão para o sistema, prometeram melhorias e não sugeriram aquela tosca política de vouchers. Eu sei porque a questão do voucher, gente, por muito tempo foi uma muleta que a direita liberal usou para tratar de questões como saúde e educação. Uma muleta. Eu vou dar o seguinte exemplo. O maior problema que nós temos hoje nas escolas públicas, tá, são os sistemas de incentivo para diretores e professores e a autoridade do professor dentro da sala de aula. Esse é o grosso do problema. Tá? Não necessariamente significa que se eu inserisse algumas escolas particulares em regiões periféricas, nem sei se elas iriam se instalar, que você ia ter uma grande melhora ali nessas relações. Até porque eu imagino que essa escola particular, imagino não, aconteceria isso, ela ia entregar um serviço condizente com as expectativas das pessoas que estavam usando ali. E como os pais nessas escolas mais humildes não cobram um melhor desempenho das escolas e sequer cobram na prática o desempenho dos filhos, você ia ter apenas alguém do setor privado recebendo voucher e atendendo a contento, atendendo de qualquer jeito. Imagine que um serviço, mesmo privado, barato, para pessoas que não sabem exigir qualidade, o serviço não será de qualidade. Mas, né, você está entregando o que o outro está demandando. A oferta se adapta à demanda também, né? E esse é um problema, galera. Esse é um problema. Então, a gente tem que pensar que o sarrafo tem que ser puxado pelo Estado, na prática. Ainda mais quando o próprio consumidor, né, não sabe se quer avaliar o problema. Eu já falei pra vocês, uma vez eu fiz no ano de 2014 uma pesquisa de campo em Vinhedo, que é uma cidade boa, com IDH alto, sobre o desempenho das escolas estaduais por parte dos pais. A gente botou uma série de pessoas na rua e foi fazer pesquisa com pais de alunos sobre como eles avaliavam quais eram os problemas da cidade e como eles avaliavam as escolas. A gente tinha o resultado das escolas de Vinhedo, das escolas estaduais, agora não me lembro se é Enem ou IDEB, né? Não, é Enem. E foi assim, ó, as escolas de Vinhedo foram muito mal, as escolas estaduais. Mas elas eram muito bem avaliadas pelos pais. Os pais não sabiam deduzir se a escola era boa ou ruim. Eles não sabiam depender dos resultados do Enem se aquilo iria afetar ou não a vida do filho. Eles achavam que o professor era bacana, eu gosto do pessoal que tá lá. Não tenho nenhum problema com a escola. Ou seja, os próprios pais de baixa renda não tinham instrumentos para avaliar se aquela escola estava fazendo bem ou não para o futuro dos filhos deles. E se eles não têm essa capacidade de avaliar, alguém tem que ter. Porque é do interesse da comunidade geral que haja uma educação boa para as crianças. Então essa ideia de que você não lega tudo para as famílias, ela tem que ser relativizada, porque nem sempre as famílias sabem o que elas querem para si ou se elas vão tomar as melhores decisões de futuro. Aí cabe a ideia do poder público e do interesse público, da coisa pública, atenção, Roma mencionada, da res pública, a coisa pública, é do interesse nosso que a educação seja boa, mesmo que a família não saiba avaliar se a educação para os filhos dela é boa ou não. Nós temos que saber, o Estado tem que saber. E o Estado tem que produzir, vamos dizer, uma massa, uma força de trabalho de brasileiros de qualidade melhor. Ponto. É do interesse da coletividade.
Ponto. E é isso, entendeu? Porque se nós percebemos, através do processo eleitoral, que as pessoas de fato não entendem o que é prioridade, né? Então um político vai ficar 4 anos, não entrega saneamento básico no município, muitos indicadores na parte de segurança, saneamento básico e educação não melhoram, mas, veja só, foi feita uma grande festa e o prefeito foi lá e ficou amigo daquela família através de um entreposto dele lá, um agente. A pessoa vota nele. Então as pessoas tomam decisões estúpidas e não sabem avaliar o que é melhor pra elas. Por muitas vezes. Você vai ter que puxar o sarrafo. O Estado vai ter que puxar o sarrafo. Ponto. Tá? É que é impopular falar isso, né, Riso? Porque em geral, dentro do discurso do nosso meio, vem aquela ideia, não, deixa o cidadão sabe o que faz. Não sabe. Muitas vezes não sabe. Você vai ter que explicar pra ele o que é bom, o que é ruim. E você vai ter que puxar o sarrafo pra cima. Ponto. Ponto. O Yuri Fontoura. É uma ideia meio perigosa. Se for muito abrangente e forte, pode afetar as liberdades individuais de fato. Qual a ideia? Não sei se você está falando do que eu tô falando aqui. O que eu tô falando é o seguinte. As famílias não sabem avaliar, em grande parte, se, sei lá, o ensino oferecido pros filhos delas é bom ou não. Muitas famílias acreditam que escolas, tá, são depósito de criança. É um lugar que você dá merenda, deixa a criança lá, você trabalha. E assim, eu não estou atacando as famílias, estou falando que a vida daqueles pais é difícil, tem que pegar um transporte muito ruim, não tem uma renda boa, vive, vamos dizer, apertado, com orçamento apertado no fim do mês. Às vezes aquela escola é um alívio que a pessoa tem. A pessoa não sabe avaliar se a escola é boa ou não. Cabe ao Estado avaliar e cabe ao Estado saber assim, o que eu vou extrair dessa escola? Que tipo de cidadão eu estou gerando aqui? Eu vou também tratar como um depósito de gente? O gasto que o Estado tem com a merenda nas escolas é na casa dos centavos. É oferecido, assim, macarrão mole, macarrão molenga com salsicha, com merenda para a pessoa forrar o estômago dela com uma lavagem, que em muitos lugares não dão para animal. Isso é servido para as crianças brasileiras. Aliás, outro dia eu vi isso, né? E é uma coisa muito chocante. Compare a comida dos presídios com a comida das escolas. E preparem para ficar chocados. Né? O famoso blindadão, né? O badeco, né? A marmita que é oferecida para presidiário, em muitos lugares é muito melhor do que a comida da merenda oferecida para as crianças, né? E aí a gente entende o país estranho que a gente vive. Profundamente estranho. O país doente que a gente vive. Então, nós precisamos puxar, vamos dizer, essa avaliação para cima e criar essa nova sensibilidade na cabeça das pessoas. E mais, por isso tem aqui projeto excelente, 2 projetos do Guto excelente, um que pega os melhores alunos com melhores notas, com avaliações boas dentro da escola, e aí a família deles é oferecido prêmio. Porque assim, a gente cria um sistema de incentivo e recompensa. A família, entendi, eu vou ganhar alguma coisa se meu filho tiver uma nota alta. Tá, gostei. Filho, o que você precisa para ir bem? Filho, pô, parabéns, tenho um orgulho do meu filho. Meu filho tá ajudando a gente bem com o desempenho dele. Porque vocês precisam entender, uma criança que passa a ter um grande desempenho, ela passa a alterar não apenas a realidade dela, mas ela altera a realidade da família dela. Ela acaba gerando um efeito disciplinador sobre a própria família. Porque o bom desempenho dela passa a ser necessário para a família se conforma a ela. E eventualmente ela não se conforma àquela estrutura familiar, por vezes deficiente, que ela faz parte. Então você começa a ter um efeito muito legal, que é um efeito cascata, de gerador de melhoria na base daquilo que a gente chama de sociedade, que é a família. E nós, como um grupo que, em grande medida de matriz conservadora, sim, entendemos que fomentar as relações familiares e melhorá-las é importante. Então a família passaria a ver aquele filho como um objeto importante, inclusive para os rendimentos dela. A outra coisa é, um aluno está se destacando muito na sala de aula, você vai pegar, sei lá, os 3% melhores de uma determinada turma, pô, tira aquela criança, aí sim vem com voucher, tira aquela criança daquele ambiente e coloca ela numa escola muito boa. Coloca ela numa escola muito boa. Cara, você vai pegar uma pessoa de uma comunidade, de um bairro mais humilde, e vai fazer com que ele possa frequentar uma escola melhor. Ele vai frequentar lugares em que a vida dele, né, vai melhorar, ele vai conhecer outras pessoas, ele vai ascender socialmente, ele vai alterar a dinâmica de vida daquela família dele. Isso é importantíssimo. Entendeu? Então essas medidas, a gente criar esses sistemas de incentivos, são justamente para fazer a sociedade, no long run, perceber a importância da educação. Porque hoje não é tão óbvio. Muita gente fala, a desigualdade, e muita gente gosta de levantar, poxa, o que aconteceu com os imigrantes japoneses que vieram para o Brasil? Em uma geração os filhos deles já eram todos doutores. Pois bem,
Boa parte desses imigrantes que vieram, imigrantes italianos, os imigrantes japoneses, os imigrantes sírio-libaneses, eles davam uma ênfase na educação que boa parte dos brasileiros nativos, vamos colocar aqui, né, pré-imigrações de outras nações, não davam. Não davam. Então, esses caras aceleraram o seu processo de ascensão social no Brasil e ascenderam socialmente de maneira mais veloz. O enfoque na educação foi diferente. Cara, eu tava me lembrando, né, muito, quando eu era criancinha, a pressão que minha mãe me colocava. A pressão que minha mãe me colocou, assim, vocês falam, o Renan é um cara inteligente. Cara, agradeço a minha mãe. Agradeço a minha mãe, claramente agradeço a minha mãe, porque minha mãe me botava uma baita de uma pressão pra estudar, pra tirar notas altas, me dava uma, tipo, às vezes eu voltava pra fazer lição de casa, ela via, acompanhava, queria que eu aprendesse a ler e escrever antes dos meus coleguinhas. A mim foi colocada uma pressão muito importante e, poxa, eu tive condição de ter uma mãe que fez isso por mim, entendeu? As famílias que fazem isso com as suas crianças vão ter vantagens muito claras. Vão ter vantagens muito óbvias, né? O entendimento da importância da educação tá claro, ele é nítido. Tá? E isto não é natural nem intuitivo em boa parte das famílias na base da pirâmide social brasileira. Infelizmente não é. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.